Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo de hoje vamos considerar os dois últimos relatórios gerenciais aqui do VINO11 e do VIO11. Esses relatórios saíram na última quinta-feira, dia 8 de agosto, e vem mostrando aí a situação cada vez mais desafiadora que esses fundos estão passando, especialmente aqui com respeito à situação do VINO11. A situação, pessoal, tem ficado cada vez mais feia. Então vamos acompanhar aqui algumas informações que temos sobre esse último relatório gerencial desses dois ativos que tem como gestor aí a Vinci. Então, com respeito aqui ao VINO11, podemos ter algumas atualizações. Aqui no campo, atualizações gerais. Então, o fundo ele menciona aqui que durante o mês de julho ele distribuiu aqui 5 centavos, 2 por cada cota, o que equivale a um dividend yield anualizado de 10,2%, e esse resultado foi composto por resultados recorrentes somados a resultados acumulados não recorrentes, referentes à venda do seu ativo BM336 que ocorreu no mês de abril. Ele menciona também que durante o mês de junho o fundo ele não recebeu o pagamento do aluguel devido da sua locatária IWOC relativa à locação do imóvel OF 585. Então, desde o mês de junho que esse inquilino aqui não está honrando o compromisso de pagar mensalmente ao VINO11. O fundo ele menciona que esse locatário ele ocupa aproximadamente aqui 3.500 metros quadrados do seu imóvel e o aluguel devido no âmbito da referida locação representa aproximadamente 5% das receitas totais do fundo. Então, 5% da sua receita o fundo ele está deixando de ganhar justamente por causa desse não pagamento de aluguel desse inquilino. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver o seu resultado financeiro referente aqui ao mês de julho de 2024. Então, repare só como a situação do fundo cada vez tem ficado mais difícil no decorrer do tempo. O fundo ele teve aqui um resultado bruto de receita de R$ 7.666.000, que foram provenientes aqui dos seus resultados imobiliários, do seu resultado de imóveis, no caso dos aluguéis que ele recebeu. Ele também conseguiu fazer uma receita financeira aqui de R$ 243.000. As suas despesas financeiras somou o valor aqui de R$ 3.272.000. Essas despesas financeiras é referente aos juros que ele paga dos seus CRIs. Então é um valor muito grande. Eu fiz um cálculo aqui por alto e aproximadamente 42% da receita que o fundo ele gerou vai apenas para poder pagar essa sua alavancagem. Então é um consumo muito grande da receita do fundo só para poder pagar dívidas. Então isso daqui é o que dificulta o crescimento do fundo. Além dessas despesas aqui de juros, ele também teve aqui taxa de administração, que somou o valor aqui de R$ 563.000. Ele menciona aqui também outros gastos que ele teve, que somou o valor de R$ 229.000. Então, no final, pegando todas as despesas e diminuindo, o fundo ele ficou com apenas aqui R$ 3.845.000, dos R$ 7.666.000 que o fundo havia gerado. Então, praticamente, ele ficou somente com a metade do valor que ele havia gerado no mês. Então, aqui embaixo, o fundo menciona novamente o valor que ele gerou, o líquido, de receita, e o valor que ele distribuiu em rendimentos foi de R$ 4.307.000. Então, o fundo ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu de rendimentos. Porém, como o fundo ele tem um resultado acumulado, que foi referente àquela venda que ele fez daquele imóvel, como eu já mencionei no início, que ele tinha uma reserva aqui no início do mês de julho de R$ 8.860.000. Ele usou aqui R$ 462.000 para conseguir pagar justamente esses 5 centavos, por cada cota, e ele ainda permaneceu com R$ 8.398.000, que o fundo ele vai continuar usando para conseguir manter esse patamar aqui de rendimentos de 5 centavos, por cada cota. Porém, o rendimento real que o fundo ele está gerando é de 4 centavos, por cada cota. E até aqui embaixo a gente consegue perceber isso. Ó. O fundo aqui, na sua estimativa de rendimentos, podemos ver que ele diminuiu um pouquinho mais. A sua mínima será aqui os 4 centavos e meio por cada cota, lembrando que está gerando 4,6 por cada cota, e a sua máxima seria aqui os 5 centavos e meio por cada cota. Então, quando aquele resultado acumulado acabar, o fundo ele vai diminuir os seus rendimentos. Então, é muito provável que ele vai pagar aí menos de 5 centavos por cada cota. E a cotação ela vai acompanhando os rendimentos que o fundo ele vai pagando. Então, se os rendimentos continuarem caindo, assim como é a expectativa, a cotação do ativo também vai cair.
e já caiu bastante, né? Se pegarmos o gráfico aqui, ó, podemos ver que a situação realmente é muito ruim. Nos últimos 12 meses, o fundo saiu aqui da faixa dos R$ 9,25 e está batendo a sua mínima aqui a R$ 6,02. E se pegarmos um gráfico maior, podemos ver que a situação é ainda pior, só ladeira abaixo. E ainda tem pessoas que insistem em ficar investindo no Vino 11, dizendo que é oportunidade de investimento. A gente procura, né, mostrar os perigos, porém, tem algumas pessoas que realmente parece que não conseguem ver a situação feia que o Vino 11 atualmente ele está passando. Aqui também a gente pode ver a rentabilidade bruta do fundo e podemos notar que está negativo. Então imagine aí, há 2 anos atrás você investir em um fundo e em vez de você obter o lucro com esse investimento, você tem aqui prejuízo. Então será que vale realmente a pena investir nesse fundo? Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver com respeito à sua alavancagem, que atualmente é a sua principal dor de cabeça. O fundo ele tem em caixa aqui disponível R$40 milhões. E se descermos aqui, a gente pode ver o seguinte, que ele tem uma dívida aqui de R$486 milhões, então um valor realmente bem considerável em dívidas para poder pagar. E aqui embaixo a gente pode ver o seu cronograma de pagamento das suas obrigações. Então ele tem aqui seu principal, que são as amortizações que ele realiza de maneira periódica durante o ano. Esse dinheiro sai do seu caixa, que atualmente é de 40 milhões, então esse dinheiro não sai da sua receita mensal. O que sai da sua receita mensal é aqui, ó, os juros e correção monetária, porém as amortizações saem do seu caixa. E ele vai ter que pagar durante esse ano de 2024, ele ainda tem para poder pagar R$15,6 milhões. Como eu mencionei, ele tem 40 milhões, então ele ainda tem suficiente para poder honrar seu compromisso com respeito às suas amortizações nesse ano de 2024. Porém, a situação é bastante diferente aqui no ano de 2025, já que ele tem 36 milhões de reais para poder pagar. Então, ele não vai ter caixa suficiente para poder honrar o seu compromisso. E aí, o que é que o fundo vai ter que fazer? Vender imóveis para poder cumprir esse dever. Ou se não, fazer igual o fundo ele fez da última vez, né? O fundo teve o ano de 2023 todinho para poder tentar resolver essa situação. Não resolveu, deixou para a última hora. De última hora que foi que teve que fazer? Renegociar a dívida, prorrogando ela por mais tempo e, consequentemente, também o valor da dívida aumentou, porque a partir do momento que você prorroga, você coloca mais para frente aquela dívida, os juros que você vai pagar vai ser maior. E é exatamente o que aconteceu com o Vino 11, que o Vino 11 fez durante esse ano de 2024. E já estamos aí no mês de agosto, mais da metade do ano de 2024, e até agora não houve solução realmente concreta que trouxesse assim, tranquilidade para os investidores de modo geral. Já com respeito aqui ao Vino 11, pessoal, durante esse mês de julho, não houve aqui nenhum tipo de novidade relevante, o fundo continua aqui a mesma coisa praticamente. Com respeito ao seu demonstrativo financeiro, podemos ver que o fundo gerou aqui R$2.474.000. Suas despesas somou o valor aqui, ó, isso daqui é só de juros, como eu mencionei, R$577.000. Teve aqui despesas também com a administração, R$128.000. E outras despesas somou o valor aqui de R$109.000. Então, no final, o fundo ficou com resultado líquido aqui de R$1.700.000. E o fundo ele distribuiu em rendimentos, se descermos aqui, ó, R$1.805.000. Então, o Vino 11 também ele gerou uma receita menor do que o valor que ele distribuiu em rendimentos. Ele gerou aqui 6,3 por cada cota e distribuiu em rendimento 6,7 por cada cota. Como ele tinha um resultado acumulado, né, no início do mês, que é esse valor aqui, ele usou aproximadamente R$104.000 para poder manter esse patamar de rendimentos. E ele ainda tem disponível aqui para poder usar de resultado acumulado R$2.242.000, que o fundo vai continuar usando, né, até acabar aí esse valor. E, consequentemente, assim que acabar, o fundo também vai diminuir os seus rendimentos. Pelo seu histórico aqui, ó, de distribuição, a gente vê como o fundo, no decorrer do tempo, vem diminuindo, né? Somente nesses últimos 12 meses, saiu aqui de 7,2 por cada cota e foi agora para 6,7 por cada cota. E estaria menor se não fosse esse resultado acumulado, né? Ele estaria pagando aí aproximadamente 6,3 por cada cota. Ele faz aqui uma estimativa, né, dos seus rendimentos, então a expectativa é que permaneça esse mesmo valor que ele está pagando atualmente, graças ao seu rendimento acumulado que ele tem. E com respeito aqui à alavancagem do Vino 11, pessoal, também continua praticamente a mesma coisa, né? O fundo ele tem aqui, ó, apenas 6,2 milhões de reais em caixa disponível, né, para poder pagar suas dívidas.
ele tem uma dívida aqui, ó, de 112,6 milhões de reais de obrigações para poder honrar. E com respeito ao seu cronograma de pagamento, o fundo ele ainda tem aqui do seu principal, que são das suas amortizações, para poder pagar nesse ano de 2024, 6 milhões de reais. Então, o fundo ele vai zerar aí o caixa que ele tem disponível, né? Já como eu mencionei, ele tem apenas aqui 6,2 milhões de reais. Então, esse é o último ano que o fundo ele tem caixa aí suficiente para poder honrar o seu compromisso. Já não tem aqui para o ano de 2025, que ele vai ter que pagar aqui 2,1 milhões de reais. E assim como o Vino 11, o fundo ele também fez aqui uma renegociação da sua dívida, por esse motivo que no ano de 2025 ele vai ter que pagar um valor menor. Então essa renegociação trouxe assim um fôlego para o fundo, né, temporariamente, porém a dívida também aumentou. Mas como eu mencionei, ele só tem o ano de 2024 para tentar resolver isso. E como no caso do Vino 11, a solução é vender imóveis, né? Então, pessoal, não é enchendo o saco, não é pegando no pé, tomem cuidado. A gente tem visto mensalmente a cotação desses dois fundos se desvalorizar no decorrer do tempo. A gente tem visto também os rendimentos cair. Como eu mencionei, as dívidas continuam consumindo aí muito caixa do fundo, além também da sua receita mensal. E como eu mencionei também, o fundo ele não vai ter mais caixa para poder honrar seu compromisso a partir do ano de 2025 em diante. Então, o fundo tem até final do ano para tentar solucionar essa situação. Se o fundo não trouxer uma solução até final desse ano, 2025 será um ano aí muito tenebroso para esses dois fundos imobiliários. Então estude bastante, tome cuidado, analise bem para que você não possa fazer uma escolha que no futuro você vai se arrepender. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.